Olá pessoal, bem-vindos ao canal, com vocês aqui Pedro Siqueira. Estou na Levante para trocar ideia e apresentar aqui algumas sugestões para vocês. Henrico, seja bem-vindo novamente ao canal. Muito bom, Peterson. Obrigado você pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com os seus inscritos. Sempre um prazer. Legal. O Henrico, para quem não sabe, ele trabalha na Levante, ele faz os relatórios, faz as análises, vê gráfico e procura, de certa forma, as melhores oportunidades, melhores ações para a gente investir. Falando nisso aí, Henrique, o que tem de novidade para a gente? Bom, eu cheguei agora, recentemente dos Estados Unidos, fui a trabalho, passei por Nova York e Washington, num congresso de análise técnica, O americano ou os investidores pelo mundo, tinha argentino, tinha europeu, tinha de tudo quanto é lugar do mundo, acabam vendo não só a análise técnica, apesar de ser um congresso anual de análise técnica que acontece em Washington, mas acabam olhando os pilares macroeconômicos, fundamento, até behavior finance, que é aquelas finanças comportamentais, como a gente reage ao investir numa ação. Discutimos tudo isso lá e é um pouco do que eu falo no Trade dos 5 dias, que é a minha série aqui da Levante. Então, trouxe uma série de ideias novas, e reforçamos aí algumas que a gente tinha. Bem lembrado, a gente vai deixar para vocês um link aí. Clica depois que acabar o vídeo, tá? Não clica agora, não assista o vídeo até o final, porque a gente vai falar de coisa muito interessante. Depois eu vou deixar aí fixado no primeiro comentário e na descrição o link aí dessa série do Trade de 5 dias. Henrico, o que os Estados Unidos ensinaram aí pra gente que a gente pode aproveitar? Bom, primeiro ponto, o consenso ali, dos analistas, dos palestrantes, eles estão bastante pessimistas com o mundo, Então, esse foi um consenso ali, Só que a hora que a gente joga questões, como commodities, estamos falando de petróleo, estamos falando do agro, até mesmo o setor elétrico, energia, eles estão extremamente otimistas, Eles estão colocando ali boa parte dos seus portfólios nesses aspectos, E aí a gente relembra, que a gente tem o Brasil e nossa bolsa é uma bolsa de commodities, Peterson, como você sabe, temos 15% em Vale, tem 11% de Petrobras, a gente sabe da importância do agronegócio aqui, são commodities, grãos, boi, etc., no nosso PIB. Então, esse foi um primeiro ponto que eu trouxe de lá, para a gente olhar os nossos portfólios, se por um lado tem todas as questões de inflação, o mundo está pessimista, esse cenário pós-pandemia, tem um outro lado também de commodities, o setor tanto de minério, petróleo, até as commodities agrícolas recuperando bastante, Entendi. A gente sabe que a gente está globalizado agora. Muita coisa que acontece lá nos Estados Unidos, na Europa, onde for, reflete nos Estados Unidos e chega também no Brasil. Eu queria te perguntar, eles estão vendo a gente num cenário pessimista, mas dentro desse cenário pessimista não citaram nenhuma oportunidade talvez para a gente? Bom, com certeza, Ninguém vai sair da renda variável ali, como ninguém vai sair da renda fixa, Então, sempre assim, a primeira oportunidade, acho que você fala sempre sobre isso, é diversificação, Peterson? Então, esse mantra, esse consenso que não é novidade nenhuma para ninguém, Isso continua, Então, oportunidades, acho que no setor elétrico, setor de commodities, continuam sendo ali extremamente importantes, Seja tanto numa visão de longo prazo, pensando em perspectiva de dividendo, seja no curto prazo, E o que eu tento, usar isso na minha série aqui no Trade dos 5 dias e trago muita coisa nova, formas de análise dos Estados Unidos, vou implementar a partir de então, sempre pesar em alguns setores que são a bola da vez, O que todo investidor, qualquer analista tenta fazer, A gente está vendo o que aconteceu talvez com o varejo no ano de 21 e ainda até agora, Então, reduzir a exposição em setores que eles podem enxergar de uma forma mais pessimista, seja por causa de inflação, aumento de juros, mas tem aqueles setores que saem vencedores, Entendi. E dentro desse cenário aí do trade de 5 dias, tem alguma ação preferida, umas 2 ou 3 que você julga que dá para trabalhar com esse tipo de ação? Legal, Peterson? Bom, na metodologia do trade, o que a gente faz? A gente monta uma carteira na segunda-feira, pesando algumas ações e diferentes setores. E a gente, obrigatoriamente, encerra elas na sexta-feira. Então, isso é o que acontece 95% das vezes. Nesse ano, a performance foi muito boa, tanto do Ibovespa e do trade, no primeiro trimestre. A gente consegue falar que tivemos o dobro de performance do Ibovespa, pesando em Vale, pesando em commodities e em energia, pesando, perdão, em Petrobras e em energia. Eu acho que foram os principais
destaques, né? Então a gente fez esse posicionamento porque desde janeiro a gente está falando muito dessa questão de inflação, e aí a gente pesou menos varejo. Não quer dizer que não teve semana que a gente não colocou varejo, né? Inclusive uma semana Americanas deu 10%. Eu não gosto de falar de performance, parece que a gente quer contar vantagem, né? Mas é mais para discutir, né, sobre o método e sobre algumas semanas onde você pode tomar mais risco, e a gente tomou mais risco naquela semana onde a gente colocou Americanas, por exemplo, deu 10% na semana, mas entender a tendência, né? E foi o que a gente fez desde o início do trade e esse ano, né, apesar do mês de abril bastante negativo para a Bolsa, né, a Bolsa caiu aí 10%, a gente caiu metade disso, né? Então, meu ponto, Peterson, acho que mais do que falar de uma ação específica, né, é mais comentar sobre esse método que a gente vê como operar no curto prazo de uma forma resiliente, né? Entendi. E eu queria saber como é que o pessoal lá fora, os gringos americanos, eles estão enxergando o Brasil. Tá vindo dinheiro para cá, tá vindo dólar, eles estão fazendo investimento, eles estão especulando. O que você sentiu lá no cenário que você estava lá em Washington participando lá desse evento? Bom ponto, né? Foram 3 dias de evento lá, né, Peterson? E infelizmente o Brasil ainda, né, é um país emergente e nesses 3 dias de evento eu acho que dedicaram talvez 30 minutos, né, num painel onde a gente dividiu o espaço com Índia, com China, com outros emergentes, né? Então, o gringo acaba vendo o Brasil ainda como um mercado menor e, de fato, nós somos, né? Nós temos uma liquidez muito menor, né? Tanto que nessa pauta de commodities, né, a hora que você lembra eles do Ibovespa ter um peso relevante, né, da gente ter um diferencial competitivo em commodities, pelas próprias condições geográficas nossas, né, as empresas conhecidas, Petrobras, Vale, vamos colocar essas duas, né, como principais, eles relembram, né, que o Ibovespa é commodities e eles falam, realmente vale dedicar um pouco mais em emergentes como o Brasil, né, mas em geral a gente fica meio esquecido ali e a gente tem que lembrar, né? O saldo de capital estrangeiro, né, na Bolsa, em abril foi negativo, né, em cerca de 7,6 bilhões, mas no ano o fluxo de capital gringo na Bolsa brasileira está na casa dos 57 bilhões positivo ainda. Acho que muito por causa disso, né, Peterson, por a gente ter esse peso relevante de commodities, né? Entendi. Eu tenho mais 2 questionamentos aqui para você. Primeiro é a respeito do dólar. A gente sabe que o dólar está caindo, o real está se valorizando e essa queda do dólar para o nosso cenário aqui no Brasil é uma coisa boa? E a segunda questão é, os americanos lá, o pessoal lá de fora, então eles não investem no Brasil talvez por causa da liquidez, ou seja, eles vão colocar 1 bilhão numa ação, vai fazer aquela ação despencar ou subir, porque para o Brasil é muito dinheiro, mexe demais quando vem esse capital aqui. Tá certo isso? Bom, Peterson, primeiro bem lembrado, né? O real foi a moeda emergente que mais se valorizou contra o dólar, né? Então nossa performance primeiro tri pensando em real, muito bom, né? Isso de certa forma acaba prejudicando exportadoras, né, em algum nível, né? Mas a gente tem que pensar, né, qual que é? A gente pensa sempre nessa paridade cambial. É o real se fortalecendo, olhando só a moeda brasileira, ou é o real se fortalecendo porque o dólar está enfraquecendo, né? Então, eu acho que para responder essa pergunta, né, o primeiro ponto eu acho que o real se fortaleceu e o dólar enfraqueceu. Então, foi uma soma de fatores, né? Com a subida de taxa de juros americana, eu acho que o dólar volta a se fortalecer um pouco, né? E a gente tem uma lição à frente, né? E o real pode, de novo, perder um pouco aí de valor. Então, de alguma forma, eu acho que tem um impacto positivo, na verdade, nessa valorização cambial, né? Apesar de afetar algumas exportadoras. Sua segunda pergunta, né? Esse fluxo, de fato, pode fazer preço. Eu acho que um dos fatores primordiais que fez nossa bolsa sair dos 100 mil pontos e recentemente chegar nos 120 foi muito pelo fluxo gringo, né? E a gente viu algumas ações subirem muito rápido porque elas estão descontadas historicamente, principalmente as blue chips, né? Foi o caso de bancos, né? Especialmente Itaú, a gente viu rapidamente ir para os R$28, né? O que acontece é que no curto prazo, né? No cenário de pensando o gringo só especulando com o Brasil, né? A gente viu uma correção muito rápida também dos 120 aos 106 mil pontos, 105 mil pontos, né? Então, desde que seja um capital que venha para ficar, e eu imagino que esse fluxo gringo, né, dadas as condições atuais, possa continuar, bolsa 106 mil pontos ainda é
oportunidade e não tem nada que diga que o gringo vai parar de entrar agora nos 106 mil pontos. Eles entraram muito a 100 mil pontos, né, há 3 meses atrás. Né? No curto prazo a gente olha muito isso, olha isso demais no detalhe na minha série, né? Todo dia tem que acompanhar fluxo gringo porque faz preço, né? Então a gente tem um horizonte bastante conhecido no trade, né? De segunda e sexta-feira, né? A gente sabe como está o humor gringo naquela semana. Então é a forma que eu tento olhar esse capital, se é fluxo, tendência ou se é meramente especulativo. Entendi. E para a gente chegar, e estamos quase terminando o vídeo, quero fazer uma pergunta sobre energia, basicamente sobre o petróleo. Você acha que o petróleo está sendo influenciado? Por exemplo, o barril do petróleo sobe lá fora, mas aqui dentro a Petrobras está com uma outra política. Pode subir ou abaixar, ela vai manter o preço. A gente está vivendo aí num período que eu vejo que é um dos mais caros a gasolina, tem lugar acima de R$7. E você vê que essa alta no petróleo vai influenciar ainda aqui no Brasil? Com certeza, né, Peterson? Eu acho que isso também é uma tendência que a gente está observando desde janeiro, né? A gente se posicionou bastante, né, na questão de petróleo no trade, fazendo trades e compras pontuais ali, né, em virtude desses aumentos. Eu acho que não é algo que reduz assim tão cedo. Isso está impactando também nesse cenário de inflação, né? A gente está vendo o preço de tudo subir, né? Não só do petróleo. A Petrobras, né, ela segue, se a gente pensar, comparar ela com pares internacionais, ExxonMobil, PetroChina, Saudi Aramco, outras, né, ela ainda está descontada e muito disso em virtude da ingerência política, né, dessas interferências que o governo pode fazer na direção da companhia, seja para determinar aumentos ou não de preços, né? Então a gente ainda tem essa paridade da nossa gasolina ainda colocada um pouco em interrogação, né? Eu tive até na CNN debatendo, né, sobre petróleo, inclusive defendendo, né, não defendendo, né, mas argumentando a favor da continuidade dos preços em alta de petróleo, porque a gente está, né, com uma crise Rússia e Ucrânia, isso está encarecendo os preços de energia, especialmente petróleo, e a gente vem também de um cenário pós-pandêmico, né, onde os preços do petróleo já estavam pressionados ali num aumento, né, não é mais aquele petróleo a $50 o barril, né, hoje é muito mais 110 ou até mesmo R$100, que é o cenário alternativo do Copom. Legal, essa daqui foi uma verdadeira aula, a gente está apreciando bastante aqui esse papo, e a mensagem final aí para o pessoal e relembrar do trade de 5 dias, fala aí de novo para o pessoal. Acho que falar um pouquinho da minha estratégia de curto prazo na Levante, né? Às vezes o curto prazo ele é mal falado porque ele é mal operado, né? A hora que a gente restringe o horizonte da análise, né? Como eu falei já no vídeo, a gente acaba conhecendo melhor os fatores que vão influenciar preço, especialmente aquela semana, né? Ninguém está falando, quando a gente se posicionou em Americanas e demos o exemplo dos 10%, né? Ninguém estava falando que o varejo ia subir, né? Pelo contrário, a gente reforça a cada relatório semanal a preocupação com a inflação que afeta o varejo, né? Então, eu acho que é uma forma da gente diversificar, né? Não importa se o gringo está pessimista ou não com o mercado, se a bolsa vai cair ou subir, a gente consegue fazer vendas a descoberto para operar em cenários de queda, por exemplo, né? Óbvio, sempre gerenciando o risco, né, Peterson? Longe de querer ser o dono da verdade aqui e falar que a gente acerta sempre, não, né? A gente tem pontos de stop justamente para nos proteger, né? Para saber se tudo der errado, quanto que a gente vai perder, e com base nisso a gente está performando bem aí nesse cenário meio conturbado de inflação, juros, guerra. Joia! Foi um prazer gravar mais um vídeo para vocês, agora a gente gravou aqui na Levante com o Henrico, e eu desejo um abraço para vocês e bons investimentos. Obrigado, pessoal, um abraço.